Olá! Vamos então fazer alguns exercícios do vídeo 1, que trata da transição da monarquia para a república, ok? Uma questão da Universidade Federal de Pernambuco. Sobre o movimento do republicanismo e do abolicionismo, indique a alternativa correta. Dá uma pausa aí, pensa, responde, daí a gente vai ver se você acertou. Então vamos lá. Alternativa A abolição da escravatura e o republicanismo no Brasil foram movimentos que caminharam associados, pois estavam ou estiveram inspirados no positivismo. Caminharam sim associados, mas só o republicanismo estava inspirado no positivismo e assim, mesmo assim, uma parte dos republicanos, né? Os abolicionistas, a maior parte não. Então, está descartada a letra A. Letra B, o movimento republicano no Brasil na década de 1870 esteve dissociado da luta abolicionista, porque republicanos e abolicionistas pertenciam a classes sociais divergentes. Sim, é verdade, pertenciam a classes sociais divergentes, porém, os republicanos, uma grande parte dos republicanos, eram a favor do abolicionismo, uma parte por ideologia mesmo, porque entendiam que não tinha sentido a escravidão, e outra parte porque sabia que, forçando o abolicionismo, a república viria. Então, esses dois movimentos não estavam dissociados, eles estavam associados. Então, não é a letra B. Letra C. O movimento abolicionista e o movimento republicano não caminham associados, pois o primeiro tinha grande apoio da monarquia, ou do monarca, a ponto de a Lei Áurea ter sido assinada pela princesa Isabel. Não, né? É verdade que a princesa Isabel assinou a Lei Áurea, e é verdade também que existem aí escritos, tanto da princesa Isabel quanto do Dom Pedro II, sobre abolição. Eles se diziam abolicionistas. Mas isso era muito mais uma retórica do que prática, né? Uma coisa que se pensava que lá na frente deveria haver a abolição, mas não agora, que o Brasil não estava preparado para isso, né? Então, a Lei Áurea foi assinada por uma pressão, na verdade, não por vontade da princesa Isabel, pelo menos naquele momento. Então a letra C está errada. Letra D, o movimento republicano deslanchou após a abolição, pois significativa parte da classe dominante era proprietária de escravos e até então apoiava a monarquia. Exatamente esta é a alternativa correta, a letra D. Assim que houve a abolição, o único pilar que ainda sustentava o Dom Pedro II, que eram os escravocratas, retiraram o apoio, né? Porque eles defendiam a monarquia, porque a monarquia ainda segurava lá o regime de escravidão. E assim que houve a abolição, esses escravocratas retiraram imediatamente o apoio, a grande maioria deles, e passaram a apoiar a república, porque não tinha mais sentido apoiar a monarquia naquela altura do campeonato. E a letra E, o movimento republicano deu um grande impulso ao movimento abolicionista, como já havia ocorrido em outros países da América do Sul, em que a república acarretou o fim da escravidão. Dois erros aqui, né? Primeiro, que não dá para comparar o que aconteceu no Brasil com o que aconteceu na América do Sul, nós vimos isso. E segundo, que foi justamente ao contrário, né? O movimento abolicionista é que deu o impulso ao movimento republicano e não o inverso, ok? Então, nesse exercício, a resposta certa é a D. Espero que você tenha acertado. Vamos à outra. Então, vamos lá. Essa é do Mackenzie. O movimento resultou da conjugação de três forças. Uma parcela do exército, fazendeiros paulistas e representantes das classes médias urbanas. É uma frase de Emília Viotti. Momentaneamente unidas, segundo a autora, conservaram profundas divergências na organização do novo regime. Identifique o fato histórico mencionado pelo texto. Essa questão é fácil, mas ela pode dar
uma confusão aí, porque tem uma sequência de eventos. Então você tem ali, ó, as alternativas A, B, C e D. Você teve o baile da ilha fiscal, que causou ali uma certa revolta. Depois você tem a deposição do Visconde de Ouro Preto. Depois você tem a queda da monarquia e depois a república como uma nova ordem. Então a gente tem que descartar aí a introdução do parlamentarismo como sistema político. Está totalmente fora de questão, a letra E. Vamos analisar as outras quatro, então. Então tá ali, ó, queda da monarquia com abdicação do imperador Pedro II. Houve, sim, a queda da monarquia, mas não houve a abdicação do Dom Pedro II, ele foi deposto. Então podemos descartar a letra A. Letra B, a república como nova ordem, sim. A república é um movimento que resultou aí da conjugação das três forças aqui que menciona a escritora. Resposta certa, a letra B. A letra C, deposição do Visconde de Ouro Preto. Quem tinha interesse na deposição do Visconde de Ouro Preto eram os militares, nem eram os militares, era basicamente a figura do Marechal Deodoro da Fonseca, né, que você lembra no vídeo que nós fizemos, ele foi lá e depôs o Visconde de Ouro Preto, mas não era esse o grande problema, se queria realmente era proclamar a república. E o baile da ilha fiscal também gerou ali uma revolta nos militares pelo custo do baile, né? De repente estava lá se fazendo um baile ali esplêndido e tal, com os cofres vazios. Isso causou uma revolta nos militares, não foi aí um movimento de conjugação das três forças. Então a resposta certa, letra B, a república como nova ordem. Beleza? Uma questão aqui da FUVEST agora. A respeito da proclamação da república e da celebração que acontece anualmente no dia 15 de novembro, selecione a alternativa incorreta. Tá? Alternativa incorreta. Vamos lá. Então vamos lá, vamos dar uma pausa, daqui a pouco a gente vem. Então vamos lá. Alternativa A, o 15 de novembro é considerado um feriado nacional? Sim, 15 de novembro é um feriado nacional, então não é essa a questão, porque você tem que assinalar a incorreta. A está descartado. Letra B, no dia 15 de novembro de 1889, Marechal Deodoro da Fonseca prendeu o primeiro-ministro do Brasil, Visconde de Ouro Preto. Também está descartado. Letra C, a família real que governava o Brasil desde 1822 foi expulsa do país. Aqui tem uma pegadinha, né? Porque essa questão parece um pouco dissociada das outras, porque você fala de família real, você pensa lá em 1808, né? E daí a família real voltou para Portugal e deixou o Dom Pedro I, e depois o Dom Pedro I voltou para Portugal também, mas a família real foi sim expulsa na figura do Dom Pedro II e da família que ainda era vigente na época. Então a letra C também não é, porque é a incorreta que a gente tem que assinalar, né? Letra D. O ponto de partida da insatisfação dos militares com a monarquia foi a Guerra do Paraguai. Sim, isso é um fato. Então também não é a letra D. E sobra a letra E, né? Houve a extensa participação popular nos eventos da proclamação da República. Não houve, né? Não houve participação popular. Inclusive, eu até tenho um trecho aqui, Aristides Lobo, que era propagandista da República, né? Ele escreve sobre isso no dia da proclamação da República. Então ele fala assim, olha, o povo que pelo ideário republicano deveria ter sido protagonista dos acontecimentos, assistira a tudo bestializado, sem compreender o que se passava, julgando ver uma parada militar. Então, cara, o povo não estava nem sabendo o que estava acontecendo, né? Então, a resposta correta é essa, letra E. Então é isso, espero que vocês tenham
acertado as questões, nem estava tão difícil, né? Era mais para amaciar. Nos exercícios do vídeo 2 a gente vai complicar um pouquinho mais, tá bom? Até mais!